Professor Ismael Rocha é o titular do time do estúdio das quartas-feiras. E hoje, professor Ismael, não sei se o senhor estava acompanhando o programa, mas hoje a gente já discutiu uma proposta lá na Câmara de Limeira proibindo o uso nas escolas de pronomes neutros, ou seja, assunto polêmico. Outro assunto que foi discutido aqui, de muita polêmica, a Anvisa está analisando se vai liberar a Coronavac para crianças de 3 a 5 anos ou não. Polêmica. E agora o senhor vem com um assunto polêmico e que eu acho que é o que é discutido há mais tempo, porque é um tabu dentro das escolas, ou já foi. Até queria saber, o senhor como educador poderia dizer que é educação sexual dentro das escolas, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, ouvintes CBN. Sim, esse tema é um tema muito quente, muito importante, que há muito tempo está na pauta. Veja bem, nós estamos falando de educação sexual, nós não estamos falando de discussão de gênero, né? A discussão de gênero, ela tem um lugar e não é aqui que nós vamos discutir, podemos até voltar a falar sobre isso, sobre a discussão da importância de falar ou não sobre gênero, de trabalhar ou não essa questão de gênero dentro da escola. Mas a minha preocupação em trazer esse tema, Guarizo, para conversar com os ouvintes da CBN nessa tarde, tem um pouco a ver com o desagradável acontecimento agora, desta semana, no Rio de Janeiro, com aquele médico que veio e trouxe à tona novamente a necessidade da gente falar abertamente sobre esse tema, né? Sem dúvida, professor. A gente não acredita que um ser humano pudesse chegar aonde chegou esse médico, mas e a gente dá esse sorriso ironicamente, né? Porque é uma atitude tão absurda, uma coisa tão triste, que talvez se tivesse tido base lá atrás isso não teria acontecido, né? Pois é, essa é a bandeira que eu e um grupo de educadores tem trazido para a pauta da importância de que este tema seja, sim, discutido em sala de aula. As crianças, os adolescentes, eles precisam ter a liberdade de questionar, de perguntar, de querer saber sobre coisas que muitas vezes em casa, ainda hoje, os pais não abordam. Os pais não abordam por uma série de características. Talvez por falta de conhecimento, talvez por timidez, talvez por cultura, muitas vezes, dos pais em tratar esse tipo de tema com os filhos. Então, mais do que nunca, a escola precisa entrar em ação para trazer e discutir. As crianças e os adolescentes, eles precisam se conhecer. Esse é o primeiro tópico, Guarizo. As crianças e os adolescentes precisam se conhecer. Precisam conhecer os seus órgãos genitais, precisam saber como fazer a higiene, precisam entender que existe uma transformação, que é uma transformação normal quando se entra na adolescência, que algumas coisas, sim, vão acontecer para os meninos e para as meninas. E quanto mais claro isso ficar para estes meninos e meninas, mais tranquilo eles irão passar por esta fase e saberão se defender de tantos processos de abusos que a gente sabe que acontece e que acontece com muita frequência. Então, a primeira coisa que eu trago como importante para que os educadores coloquem em sala de aula, e Guarizo, não é parar a aula da área curso de educação sexual, é falar desse tema quando estiver falando de história, quando estiver falando de ciências, quando estiver falando de língua portuguesa, introduzir este tema junto de outros temas que são importantes na formação desse menino, para que isso não seja visto como um tabu, como algo extra, como algo que precisa ser falado numa situação diferenciada. Não, isso faz parte do nosso dia a dia, se conhecer, se cuidar, ter atenção para as transformações que o corpo está passando, saber se defender de qualquer tipo de aproximação, de abuso ou tentativa de abuso. Então, esse é o primeiro aspecto que eu entendo que deva ser realmente trabalhado em sala de aula. Sim, e isso como disciplina, como extracurricular,
como que poderia ser feito esse trabalho? Porque hoje em dia também tem aquela coisa, né, professor Ismael? O professor apresenta algo, ou os educadores, a direção da escola apresenta uma atividade, vai um pai e uma mãe reclamar que isso aí é uma vergonha, que a criança não tem idade. Então, como resolver essa equação? Pois é, por isso que eu levanto, junto com outros educadores, uma linha de pensar de que este tema e alguns outros, como ecologia, como sustentabilidade, enfim, são temas que não devem entrar como uma disciplina. Ele deve entrar como algo que faz parte da realidade, que faz parte do dia a dia, que faz parte daquilo que nós estamos vivendo, para tirar essa estigma de que é algo que precisa ser olhado de uma maneira diferente, separado da realidade, separado do dia a dia. Porque a nossa estrutura sexual, ela não pode ser separada de outras coisas. Ela precisa ser dita, entendida e conhecida como algo que faz parte do nosso dia a dia. Nós temos as nossas atividades sexuais, algumas mais quentes, outras menos quentes, umas para reprodução, outras para não, mas não é esse o aspecto que deve ser trabalhado. É muito mais o conhecimento, o cuidado, o saber evitar uma gravidez precoce, tanto para as meninas quanto para os meninos. Os meninos precisam ter a dimensão do que significa uma gravidez precoce e também saber quais os cuidados que eles precisam tomar. Enfim, eu entendo, Guarizo, que isto deva ser dito no dia a dia, deva ser embutido no dia a dia. E, muito importante, você levantou um aspecto fundamental nessa história: família. A família precisa entender que este é o papel da escola, de trazer esta realidade, colocar esta realidade na pauta. De novo, não é discutir gênero. Gênero, sim, é um tema extremamente polêmico. Não vamos entrar nisso, mas vamos trabalhar no conceito de, sabe, como é que você evita uma gravidez precoce? Como é que você faz a higiene, sabe, na sua parte genital, tanto menina como menino, da maneira correta, para que você possa evitar uma doença, que você possa evitar algum tipo de problema de saúde, que possa depois percorrer o resto da vida. A gente sabe que existem doenças sexualmente transmissíveis que são extremamente graves e que percorrem a vida toda depois dessas crianças e desses adolescentes. Então, trazer esse tema é muito importante. Oi, pois não, professor. Diga lá, por favor, Boris. Vou resumir, então. Isso é muito mais educação do que sexual. Tem que olhar muito mais para o lado da educação, né, professor? Puxa, você trouxe um destaque que resume tudo aquilo que a gente está tentando deixar claro hoje nessa conversa. É educação, é educar, é ensinar, é mostrar qual o caminho que pode e deve ser seguido. Esse é o papel da educação, é deixar claro, é clarear, é tirar todas as barreiras que muitas vezes encobrem os olhos desses meninos e meninas. Esse é o papel do educador. Isso é educação de fato. E é isso que realmente a escola precisa colocar na pauta. Ela precisa planejar. Claro, tem que também conversar com os pais na reunião de pais e mestres. Os pais também precisam estar atentos a isso. Precisam conversar com seus filhos sobre educação sexual. E muitas vezes, Guarizo, os pais, quando eu converso com um grupo de pais, alguns dizem, mas eu não sei como fazer. Nos postos de saúde, nós temos cartilhas que ensinam os pais a como abordar esse tema. Então, vá a um posto de saúde, converse ali com o agente sanitário, peça a ele a cartilha para que ele possa dar a você a orientação correta de como conversar com seu filho. Porque nós temos uma gama enorme da população, Guarizo, que não tem essa intimidade, não tem essa liberdade, não tem essa tranquilidade de abordar esse tema com seus filhos. Mas é necessário fazer isso sim. Pai e mãe, converse sobre esse tema com seus filhos. Por quê? Porque as informações chegam numa velocidade incrível. E se eles não aprendem isso corretamente, se eles não têm liberdade para falar com o pai, com a mãe, eles vão falar isso com as pessoas erradas e isso realmente acaba comprometendo. Então,
esse é um momento importante. Infelizmente, esse fato que aconteceu no Rio de Janeiro coloca esse tema na pauta novamente. Nós temos que falar sobre isso. Com certeza. Professor Ismael Rocha, um grande abraço. Até quarta-feira que vem. Até quarta-feira, um grande abraço a você e aos ouvintes da CBN. Agora, 3h51.